O milionário jamais acreditou em coincidências. Para ele, tudo era resultado de decisões, cálculos e consequências. Mas, naquele instante, ao entrar no restaurante elegante e se deparar cara a cara com sua ex-esposa grávida, vestida com um uniforme de garçonete e com os olhos carregados de passado, o chão pareceu desabar sob seus pés. O acaso, no fim, tinha um senso de humor cruel. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O ar de Ouro Preto carregava consigo o aroma intenso de pimenta de cheiro e coentro quando Ricardo Almeida desceu de seu Mercedes blindado na praça principal. Seus sapatos italianos de couro ecoaram contra as pedras ancestrais enquanto ajustava a gravata de seda, um gesto automático que havia aperfeiçoado durante 30 anos de reuniões corporativas. Aos 50 anos, Ricardo havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o Brasil, convertendo cada metro quadrado em uma equação matemática de rentabilidade e controle. A arquitetura colonial que o cercava contrastava dramaticamente com os arranha-céus de vidro e aço que dominavam seu mundo habitual em São Paulo. As fachadas pintadas em ocre, azul anil e rosa choque pareciam sussurrar-lhe histórias que sua mente pragmática se recusava a ouvir. Ricardo consultou seu Rolex Submariner. Tinha exatamente 45 minutos antes de sua reunião com os investidores locais que financiariam seu próximo projeto, um complexo hoteleiro que transformaria para sempre este recanto pitoresco de Minas Gerais. Tudo está calculado, repetiu mentalmente uma frase que se tornara seu mantra pessoal. Durante décadas, havia eliminado sistematicamente qualquer variável incontrolável de sua vida. Seus dias seguiam horários precisos. Seus relacionamentos obedeciam a contratos explícitos ou implícitos. E suas emoções permaneciam arquivadas em alguma gaveta mental que raramente se permitia abrir. A fome o levou a um pequeno restaurante cujo letreiro desbotado dizia "A Cozinha da Vovó Yolanda". O estabelecimento parecia ter resistido ao tempo com dignidade. Mesas de madeira maciça, cadeiras pintadas à mão em cores vibrantes e paredes decoradas com fotografias em preto e branco de famílias mineiras de épocas passadas. O cheiro de moqueca e pão de queijo recém-assado invadiu seus sentidos, despertando algo primitivo em sua memória que preferiu ignorar. Acomodou-se em uma mesa perto da janela, de onde podia observar o movimento da praça, enquanto revisava documentos. Em seu tablet, os números dançavam diante de seus olhos. Projeções de lucros, análise de mercado, estudos demográficos. Cada cifra representava poder, controle, a capacidade de moldar o mundo segundo sua vontade. No entanto, uma estranha inquietação instalara-se em seu peito desde que chegara a Ouro Preto, como se o próprio ar da cidade conspirasse contra suas certezas. O murmúrio de conversas em português e mineirês se misturava ao som de pratos e talheres, criando uma sinfonia urbana, que seu ouvido, acostumado ao silêncio asséptico de escritórios executivos, encontrava curiosamente reconfortante. Ricardo levantou o olhar para chamar o garçom, e naquele instante o tempo parou. Uma mulher de cabelos pretos presos em um coque, aparentando 35 anos, aproximava-se de sua mesa, carregando uma bandeja com copos de água de hibisco. Seu vestido simples de algodão azul marinho não conseguia esconder a elegância natural de seus movimentos, nem a determinação que brilhava em seus olhos escuros. Mas foi seu perfil, a curva delicada de seu pescoço, a forma como inclinava levemente a cabeça, o que fez o coração de Ricardo parar por completo. Valentina. O nome ressoou em sua mente como um eco de uma vida anterior, de um tempo quando ainda acreditava em conceitos como amor eterno e finais felizes.
Havia passado 5 anos desde a última vez que a vira. 5 anos desde que seu casamento de 8 meses implodiu em uma explosão de acusações, dor e traição. A bandeja escorregou das mãos de Valentina ao reconhecê-lo, chocando-se contra o chão de ladrilho em um estrondo que fez todos os clientes virarem a cabeça. Os copos se estilhaçaram. A água de hibisco espalhou-se como sangue doce sobre os azulejos, e em meio ao silêncio súbito que seguiu ao acidente, os olhos de ambos se encontraram com a intensidade de 2 galáxias colidindo. Valentina usava um avental branco manchado de molho verde, suas mãos mostravam as marcas do trabalho duro, e seu rosto havia perdido a suavidade que ele lembrava, endurecido por experiências que ele não conseguia imaginar. Mas foi sua barriga, levemente saliente, o que o atingiu como um soco no estômago. Valentina estava grávida. Os fragmentos de vidro refletiam as luzes quentes do restaurante como diamantes quebrados, e Ricardo sentiu que sua vida perfeitamente ordenada acabara de se despedaçar junto com aquela bandeja. Todas as suas certezas, todos os seus planos, toda a arquitetura mental que havia construído para se proteger do caos emocional, desmoronava-se diante da simples presença da mulher que um dia amara com uma intensidade que o aterrorizava. Os outros clientes começaram a murmurar entre si, alguns oferecendo-se para ajudar na limpeza, mas Valentina permaneceu imóvel, olhando-o com uma mistura de choque, dor e algo que poderia ser raiva contida. Ricardo levantou-se lentamente, sentindo que cada movimento exigia um esforço sobre-humano, como se acabara de despertar de um sonho de 5 anos, para se encontrar em uma realidade que não havia contemplado em nenhum de seus meticulosos planos. O ar de ouro preto, carregado de história e mistério, parecia sussurrar que algumas coincidências são muito poderosas para serem casuais e que alguns encontros são destinados a mudar o curso das vidas para sempre. O silêncio no restaurante estendeu-se como uma mancha de óleo, espesso e sufocante. Valentina abaixou-se lentamente para recolher os fragmentos de vidro, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto evitava o contato visual com o homem que havia transtornado seu mundo mais uma vez. Ricardo observou como sua antiga esposa recolhia os pedaços quebrados, uma metáfora muito evidente do que um dia foram juntos. "Deixe-me ajudá-la", murmurou Ricardo, sua voz rouca pela emoção contida. "Não", respondeu Valentina com firmeza, sem levantar o olhar. "Eu consigo sozinha." Aqueles 5 palavras cortaram mais fundo que qualquer insulto. Ricardo reconheceu nelas a mesma determinação inabalável que o havia atraído 5 anos atrás, quando Valentina era uma arquiteta de sucesso cujas obras começavam a ganhar reconhecimento internacional. Então, ela possuía uma elegância natural que combinava perfeitamente com seu mundo de luxos e poder. Agora, essa mesma força havia se transformado em uma barreira impenetrável. Uma mulher mais velha surgiu da cozinha, seu rosto enrugado por décadas de sorrisos e preocupações. Seus olhos negros avaliaram a situação com a sabedoria de quem já viu drama humano suficiente para reconhecer os sinais de uma história complicada. "Valentina, minha filha, vá para a cozinha." "Eu me encarrego disso", disse a anciã com voz suave, mas autoritária. Valentina levantou-se, mantendo uma mão protetora sobre sua barriga. Por um instante fugaz, seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e ele viu neles um universo de emoções. Dor, decepção, força e algo mais, que não conseguiu decifrar. Então, como uma aparição, desapareceu entre as cortinas que separavam a sala de jantar da cozinha. Vovó Yolanda apresentou-se à anciã enquanto limpava eficientemente os restos do acidente. "Bem-vindo à minha casa, senhor." "Almeida." "Ricardo Almeida", respondeu automaticamente, sem tirar os olhos das cortinas por onde Valentina havia desaparecido.
Os olhos da vovó Yolanda brilharam com uma faísca de reconhecimento que não passou despercebida por Ricardo. No entanto, a mulher simplesmente acenou com a cabeça e terminou de limpar sem fazer mais comentários. O resto dos clientes gradualmente retomaram suas conversas, mas Ricardo permaneceu em estado de choque, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. Como Valentina havia chegado a trabalhar como garçonete em um pequeno restaurante de Ouro Preto. Da última vez que soube dela, ela estava lutando por sua reputação profissional após o escândalo que havia destruído seu casamento. As acusações de infidelidade haviam arruinado não apenas seu relacionamento, mas também sua carreira arquitetônica. Os contratos foram cancelados, os clientes desapareceram, e seu nome tornou-se sinônimo de controvérsia nos círculos profissionais. Ricardo lembrou-se vividamente da última conversa que tiveram, cheia de gritos, lágrimas e acusações mútuas. Ele havia descoberto fotos comprometedoras de Valentina com outro homem, evidências que seu sócio empresarial havia apresentado como prova irrefutável de sua traição. A raiva havia consumido toda a racionalidade, e as palavras que foram ditas naquela noite cortaram tão fundo que cicatrizaram mal, deixando feridas que nunca sararam completamente. Mas vê-la agora, grávida e trabalhando neste lugar humilde, despertou perguntas que ele havia enterrado sob camadas de ressentimento e orgulho ferido. De quem era o bebê que ela esperava? Quanto tempo ela estava grávida? Por que ela estava ali, tão longe da vida que conheceram juntos? A vovó Yolanda voltou com um prato de moqueca fumegante e pão de queijo recém-assado. A comida cura muitas feridas, disse enquanto colocava o prato na sua frente, mas algumas precisam de mais do que comida para sarar. Ricardo experimentou a moqueca e os sabores complexos explodiram em sua boca. Dendê, leite de coco, camarão, um sabor que parecia contar histórias de gerações passadas. Pela primeira vez em anos, ele realmente saboreou o que comia, em vez de simplesmente consumir alimentos como combustível para sua máquina corporal. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Tempo suficiente para curar algumas feridas e abrir outras, respondeu Yolanda enigmaticamente. Você é o homem do passado dela que ela nunca fala, mas que aparece em seus pesadelos? A pergunta o atingiu como uma bofetada. Valentina tinha pesadelos sobre ele? Sobre eles? Ricardo havia assumido que ela havia seguido em frente, que havia encontrado a felicidade com o homem das fotos. Nunca considerou que talvez ela também carregasse cicatrizes de seu casamento fracassado. Provavelmente, admitiu em voz baixa. Yolanda o estudou com olhos que pareciam ver diretamente em sua alma. Os jovens sempre acreditam que o orgulho é mais importante que a verdade. Mas a vida tem formas de nos mostrar que estamos errados. Ricardo terminou sua refeição em silêncio, cada garfada acompanhada por lembranças que ele havia tentado suprimir. Quando pediu a conta, Yolanda simplesmente sorriu e negou com a cabeça. A primeira refeição sempre é por conta da casa. Mas se você voltar, terá que pagar, e algo me diz que você vai voltar. Ricardo saiu do restaurante com mais perguntas do que respostas, sentindo que seu mundo controlado e previsível acabara de se tornar completamente imprevisível. A reunião com os investidores foi um desastre. Ricardo, que havia aperfeiçoado a arte das apresentações corporativas durante décadas, descobriu-se gaguejando cifras que conhecia de cor e perdendo o fio da meada de seus argumentos cada vez que sua mente voltava à imagem de Valentina recolhendo fragmentos de vidro do chão. Os empresários locais trocaram olhares de confusão enquanto ele balbuciava sobre projeções de rentabilidade que soavam mais como perguntas do que como afirmações. Senhor Almeida, o senhor está bem?
Perguntou Dan Aurélio Silva, o patriarca da família que controlava a maior parte dos investimentos turísticos na região. O senhor parece distraído. Perfeitamente bem, mentiu Ricardo, ajustando a gravata em um gesto nervoso que delatou seu estado mental. Simplesmente estou avaliando algumas variáveis imprevistas do projeto. Variáveis imprevistas. Essa era uma forma elegante de descrever o caos emocional que havia tomado conta de sua mente desde que vira Valentina. Pela primeira vez em sua carreira, Ricardo propôs adiar uma reunião de negócios, algo que seus sócios em São Paulo teriam considerado um sinal do apocalipse empresarial. De volta à sua suíte no hotel mais exclusivo de Ouro Preto, ele ligou para sua assistente pessoal. Mônica, cancele todos os meus compromissos dos próximos 3 dias. Algo urgente surgiu aqui. Algo urgente? Senhor Almeida, o senhor tem a reunião do Conselho do Projeto Jardins na quinta-feira e a apresentação com os investidores japoneses na sexta-feira. O senhor não pode simplesmente... Pode e vai, interrompeu com uma autoridade que não admitia discussão. Reagende tudo. Permanecerei em Ouro Preto até novo aviso. Depois de desligar, Ricardo confrontou o reflexo de um homem que já não reconhecia completamente. Seus olhos, normalmente frios e calculadores, mostravam uma vulnerabilidade que ele havia mantido enterrada sob camadas de sucesso e controle. O que ele estava fazendo? Por que havia cancelado reuniões milionárias por uma mulher que supostamente o havia traído? A resposta chegou naquela noite, quando retornou ao restaurante da vovó Yolanda. O estabelecimento tinha um ambiente completamente diferente na penumbra do entardecer. Luzes pendentes de papel criavam uma atmosfera íntima e o aroma de pão de queijo e feijoada se misturava ao som suave de um violão. Ricardo escolheu a mesma mesa da manhã, esperando que Valentina aparecesse. Não precisou esperar muito. Valentina surgiu da cozinha carregando uma jarra de água de hortelã, mas parou abruptamente ao vê-lo. Seus olhos endureceram e Ricardo pôde ver como ela se recompunha antes de se aproximar de sua mesa. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Perguntou sem rodeios, mantendo a jarra como um escudo entre eles. Jantando, respondeu ele, consciente do quão ridículo soava. Há dúzias de restaurantes em Ouro Preto. Encontre outro. A frieza em sua voz o atingiu, mas também despertou algo nele que havia estado adormecido por anos. A necessidade de lutar por algo que realmente importava. Não posso, admitiu. Não depois de te ver aqui assim. Assim como? Trabalhando honestamente? Ganhando a vida sem depender de ninguém? Grávida. Disse a palavra que havia estado evitando a tarde toda. Valentina. Instintivamente colocou uma mão protetora sobre sua barriga. Isso não é da sua conta. Quanto tempo você está? Não é da sua conta, repetiu, mas Ricardo notou o leve tremor em sua voz. Valentina, precisamos conversar. Sobre o que aconteceu entre nós. Sobre por que você está aqui. Sobre... Não há nada para conversar, interrompeu-o. Você tomou suas decisões há 5 anos e eu tomei as minhas, fim da história. Mas a forma como ela evitava seu olhar lhe disse que a história estava longe de ter terminado. Pelo menos, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você destruiu minha reputação? Como você me culpou por algo que eu nunca fiz? Como você acreditou em fotos falsas antes da palavra de sua esposa? As últimas palavras saíram carregadas de uma dor tão profunda que Ricardo sentiu como se lhe tivessem arrancado o ar dos pulmões. Fotos falsas. Ela havia dito fotos falsas? Valentina, o que você quer dizer com fotos falsas? Pela primeira vez desde que chegara, ela o olhou diretamente nos olhos e ele viu neles uma verdade que o paralisou. Pergunte ao seu querido sócio, Antônio Silva. Ele tem todas as respostas que você precisa. Sem dizer mais nada, Valentina afastou-se,
deixando Ricardo sozinho com a possibilidade devastadora de que havia destruído seu casamento baseado em uma mentira. Ricardo não dormiu naquela noite. As palavras de Valentina ressoavam em sua mente como sinos fúnebres. Pergunte ao seu querido sócio Antônio Silva. De sua suíte de hotel, com vista panorâmica para a cidade colonial iluminada por lampiões antigos, ele discou o número de seu detetive particular em São Paulo. Raul, preciso que investigue algo de 5 anos atrás. Quero que você revise todo o material que você conseguiu sobre minha ex-esposa, Valentina Pereira. Cada foto, cada documento, cada testemunha. Senhor, Almeida, são 3 da manhã. Não me importa a hora. Quero saber se existe alguma possibilidade de que esse material tenha sido fabricado ou manipulado. Um silêncio desconfortável seguiu do outro lado da linha. Há alguma razão específica para duvidar da autenticidade? Na época, tudo parecia sólido. Simplesmente faça, interrompeu Ricardo. E quero um relatório completo sobre as atividades de Antônio Silva durante esse período. Suas finanças, seus contatos, seus movimentos, tudo. Depois de desligar, Ricardo serviu um uísque duplo e sentou-se na frente da janela. A arquitetura colonial de Ouro Preto estendia-se diante dele como um labirinto de segredos, muito diferente da paisagem urbana e previsível que conhecia. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu lembrar os detalhes daquele dia fatídico, quando Antônio havia chegado ao seu escritório com um envelope pardo que destruiria seu casamento. Flashback, 5 anos atrás. Ricardo, sinto muito ter que mostrar isso a você. Antônio havia dito com uma expressão que agora, em retrospectiva, parecia mais teatral do que genuinamente doída. Mas como seu sócio e amigo, não posso permitir que você viva uma mentira. As fotos mostravam Valentina entrando e saindo de um hotel de luxo com um homem que Ricardo não reconheceu. As imagens eram claras. Ela usava um vestido vermelho que ele se lembrava de ter lhe dado, e a hora indicada nas fotos coincidia com uma noite em que, supostamente, ela havia trabalhado até tarde em um projeto arquitetônico. De onde você tirou isso? Ricardo havia perguntado, sentindo que o mundo desmoronava sob seus pés. Um investigador particular que contratei por precaução. Valentina tem agido de forma estranha ultimamente, não acha? Chegando tarde, recebendo ligações misteriosas. Tudo havia encaixado perfeitamente. Perfeitamente demais. Retorno ao presente. O amanhecer encontrou Ricardo revisando obsessivamente cada detalhe de seu divórcio em seu laptop. Contratos, depoimentos, datas. Ele havia sido tão meticuloso documentando a traição de Valentina quanto o era com seus negócios. Mas agora, essa mesma meticulosidade lhe mostrava inconsistências que ele havia ignorado em seu estado emocional da época. Às 8 da manhã, ele retornou ao restaurante da vovó Yolanda. Desta vez, Valentina não estava à vista, mas a anciã o recebeu com um sorriso conhecedor. Você voltou, como eu disse que faria. Preciso falar com Valentina. Ela não quer falar com você. Yolanda, disse, usando seu nome sem o título de respeito. Acho que cometi um erro terrível há 5 anos. Um erro que arruinou a vida de uma mulher inocente. Os olhos da anciã suavizaram-se levemente. Erros podem ser corrigidos, jovem. Mas primeiro é preciso estar disposto a aceitar a verdade, por mais que doa. Estou disposto. Yolanda o estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Finalmente, acenou com a cabeça para uma mesa, no canto mais afastado do restaurante. Sente-se ali e espere. Ricardo obedeceu, pedindo apenas café preto enquanto observava o ritmo matutino do restaurante. Famílias locais tomavam café da manhã com seus filhos antes da escola. Trabalhadores tomavam café rápido antes de se dirigirem a seus empregos, e o aroma de pão doce recém-assado enchia o ar.
Meia hora depois, Valentina apareceu. Ela usava um vestido azul claro que acentuava sua gravidez, agora mais evidente à luz do dia. Ela parecia cansada, mas havia uma determinação férrea em sua postura quando ela se sentou em sua frente. Yolanda diz que você quer saber a verdade, disse, sem rodeios. Sim, você está preparado para descobrir que destruiu a vida de uma pessoa inocente, baseado em mentiras? Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas manteve o contato visual. Sim. Valentina respirou fundo, colocou ambas as mãos sobre sua barriga e começou a falar. Eu nunca te traí, Ricardo. Nem uma só vez durante nosso casamento. Aquele homem das fotos era meu primo André, que estava passando por uma crise matrimonial. As vezes que você me viu agindo de forma estranha, eram porque eu estava ajudando-o a encontrar um advogado e um lugar para ficar temporariamente. Mas as fotos foram tiradas fora de contexto e manipuladas. A data que aparecia era falsa. Tenho recibos que provam isso. Ricardo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Se isso era verdade, então ele não havia sido vítima de uma traição, mas sim o perpetrador de uma injustiça monstruosa. As palavras de Valentina caíram sobre Ricardo como uma avalanche de pedras, cada revelação mais dolorosa que a anterior. Ele ficou imóvel em sua cadeira, processando a magnitude de seu erro, enquanto ela continuava desvendando 5 anos de mal-entendidos e dor. André havia descoberto que sua esposa o estava traindo com seu melhor amigo, continuou Valentina, sua voz controlada, mas carregada de emoção. Ele estava devastado, à beira do colapso. Como era meu único primo próximo e praticamente um irmão para mim, eu não podia abandoná-lo. As reuniões no hotel eram porque ele havia se registrado ali temporariamente enquanto procurava um apartamento. Ricardo lembrou-se vividamente das acusações que havia lançado contra ela naquela última noite, as palavras venenosas que ele havia cuspido alimentado pelos ciúmes e pela traição percebida. Valentina, eu não sabia, você não sabia ou não quis saber, interrompeu-o. Quando tentei te explicar, quando te implorei que me ouvisse, você já havia tomado sua decisão. Antônio havia plantado a semente da dúvida tão perfeitamente que nada do que eu dissesse poderia competir com aquelas fotos. Por que Antônio faria isso? Valentina soltou uma risada amarga. Porque eu estava me tornando muito influente em suas decisões de negócios. Você se lembra do projeto de habitação social que eu defendia? Aquele que reduziria os lucros da empresa, mas ajudaria famílias de baixa renda? Ricardo lembrava-se perfeitamente. Valentina havia proposto um ambicioso programa de moradias acessíveis que combinava rentabilidade moderada com responsabilidade social. Ele havia começado a considerar seriamente a proposta, influenciado pela paixão e pelos argumentos convincentes de sua esposa. Antônio me disse isso claramente depois do divórcio, continuou Valentina. Enquanto você assinava os papéis, ele me procurou para explicar que uma mulher emocional como eu era um obstáculo para o verdadeiro potencial da empresa. Que ele havia feito um favor ao me eliminar da equação. A revelação atingiu Ricardo como um martelo. Antônio não apenas havia destruído seu casamento, mas havia manipulado toda a situação para eliminar a influência humanizadora de Valentina nos negócios. A empresa que haviam construído juntos havia se tornado mais fria e calculista depois do divórcio, exatamente o que Antônio havia buscado. Depois do divórcio, prosseguiu Valentina, minha reputação profissional ficou em ruínas. Os rumores sobre infidelidade se espalharam por toda a indústria. Os clientes cancelaram contratos, os colegas me evitavam e minha carreira desabou. Perdi tudo. Meu trabalho, minhas economias, minha credibilidade profissional. E sua família? Minha família tradicional se envergonhou do escândalo. Meu pai
tão conservador, não conseguiu suportar as fofocas do clube social. Eles me deram as costas quando eu mais precisava. Sua voz se quebrou levemente. Durante meses eu vivi de minhas economias enquanto tentava reconstruir minha carreira, mas as portas se fechavam uma após a outra. Ricardo sentiu náuseas ao imaginar Valentina, acostumada ao sucesso e ao reconhecimento, enfrentando o ostracismo profissional e familiar por culpa de mentiras que ele havia acreditado cegamente. Como você chegou em Ouro Preto? Yolanda é irmã da minha avó materna. Quando eu toquei o fundo do poço, sem dinheiro e sem perspectivas, ela foi a única que me estendeu a mão, sem perguntas nem reprovações. Ela me ofereceu trabalho e um lugar para começar de novo. O bebê, começou Ricardo, mas Valentina levantou uma mão para detê-lo. Não é da sua conta, mas se for meu, meu. Os olhos de Valentina brilharam com raiva contida. Há 5 anos você me abandonou grávida, Ricardo. Você saiu de nossa casa antes que eu pudesse te dizer. Quando tentei te contatar para te dar a notícia, seus advogados me mandaram uma ordem de restrição. O mundo de Ricardo parou completamente. Você estava grávida naquela época, de 6 semanas. Eu perdi o bebê 2 meses depois do divórcio, provavelmente pelo estresse e pela depressão. As lágrimas que ela havia contido finalmente apareceram em seus olhos. Eu passei pelo aborto espontâneo completamente sozinha, porque o homem que supostamente me amava havia decidido que eu era uma mentirosa e uma traidora. Ricardo sentiu que estava se afogando. Não apenas ele havia destruído seu casamento baseado em mentiras, mas ele havia abandonado Valentina quando ela estava grávida de seu filho. Um filho que ele nunca chegaria a conhecer por culpa de sua arrogância e desconfiança. Valentina, me perdoe. Por favor, me perdoe. Ela levantou-se lentamente, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Perdão é algo que se conquista, Ricardo. Não algo que se pede. Sem dizer mais nada, ela voltou para a cozinha, deixando Ricardo sozinho, com o peso esmagador de uma culpa que sabia que carregaria pelo resto de sua vida. Durante os dias seguintes, Ricardo tornou-se uma presença constante no restaurante da vovó Yolanda. Ele chegava cedo de manhã, pedia café e observava Valentina trabalhar, sem tentar forçar mais conversas. Sua presença era um lembrete silencioso dos erros do passado, mas também uma declaração tácita de que ele não desistiria facilmente. Yolanda, com a sabedoria de seus 75 anos, começou a contar histórias sobre Ouro Preto enquanto lhe servia comidas tradicionais que ele nunca havia experimentado. Cada prato era uma aula de história culinária: o frango com quiabo, que exigia horas de preparo, o tutu de feijão com couve, o pão de queijo com requeijão. Você sabe que seu avô costumava vir aqui? Comentou Yolanda casualmente, enquanto lhe servia um prato de feijoada. Ricardo parou no meio da garfada. Meu avô morreu quando eu era muito pequeno. Não me lembro de nada dele. Rodrigo Almeida, disse Yolanda com um sorriso nostálgico. Um homem alto, elegante, com o mesmo porte orgulhoso que você. Ele trabalhava no governo estadual e vinha regularmente a este bairro para negócios. Ele sempre pedia feijoada e me falava de seu neto que morava na capital. Isso é impossível. Minha família nunca teve conexões com Ouro Preto. Yolanda desapareceu na cozinha e voltou com uma caixa de madeira talhada, amarelada pelo tempo. Do interior, ela extraiu fotos em preto e branco que mostravam um homem que Ricardo reconheceu imediatamente pelas poucas fotos familiares que guardava. Seu avô Rodrigo com minha irmã Carmen, a avó da Valentina, disse Yolanda, apontando para uma imagem onde 2 famílias posavam na frente do restaurante. Eles eram amigos desde jovens. Carmen casou com um arquiteto de sobrenome Pereira e mudou-se para São Paulo. Seu avô casou com sua avó, Esperança, e continuou trabalhando aqui em Ouro Preto. A revelação atingiu Ricardo como um raio.
Você está dizendo que eu e Valentina... Não, são parentes, se isso te preocupa. Apressou-se em esclarecer Yolanda. Mas seus avós eram muito próximos. Carmen e Rodrigo mantiveram correspondência por décadas. Ele falava muito de você em suas cartas, de como você crescia na cidade, de suas conquistas acadêmicas. Ricardo estudou as fotos com uma mistura de espanto e confusão. Toda a sua vida, ele havia acreditado que suas raízes familiares estavam completamente desconectadas de lugares como Ouro Preto. Seu pai havia construído deliberadamente uma imagem de família urbana e moderna, eliminando qualquer referência ao passado rural ou tradicional. Porque meu pai nunca me contou nada disso. Os jovens, às vezes, têm vergonha de suas origens, suspirou Yolanda. Seu pai queria ser completamente paulistano, completamente moderno. Ele cortou os laços com Ouro Preto quando herdou os negócios de seu pai. Naquela tarde, Ricardo caminhou pelas ruas de pedra do centro histórico com uma perspectiva completamente nova. Os edifícios coloniais, os mercados cheios de tecelagens coloridas, os idosos que jogavam dominó nas praças, tudo adquiriu um significado diferente. Não era apenas um lugar pitoresco para desenvolver projetos imobiliários. Era parte de sua história familiar. Voltou ao restaurante ao entardecer e encontrou Valéria arrumando as mesas para o jantar. Parecia mais cansada que o normal. E Ricardo percebeu que ela parava ocasionalmente para se apoiar nas cadeiras, levando uma mão às costas. "Você está bem?" perguntou com genuína preocupação. "São só as chatices normais da gravidez", respondeu sem olhá-lo diretamente. Elvira me contou sobre nossos avós. Valéria parou suas tarefas. "O que ela te contou? Que foram amigos, que existe uma ligação entre nossas famílias que nenhum de nós conhecia. Coincidências não apagam os erros do passado, Ricardo. Não apagam. Mas talvez expliquem por que nos encontramos de novo aqui, neste lugar." Pela primeira vez, em dias, Valéria o olhou diretamente. "Você realmente acredita em destino? Há uma semana eu diria que não. Mas agora..." Ricardo contemplou as fotografias que Elvira lhe permitira levar. "Agora, acredito que existem forças no universo maiores que nossos planos." "Tenho que ir ao médico amanhã", disse Valéria abruptamente, mudando de assunto. "Para o meu check-up mensal. Quer que eu te acompanhe?" A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse pensá-la. Valéria o olhou surpresa, e por um momento Ricardo viu um brilho da vulnerabilidade que ela se esforçava para esconder. "Não preciso da sua ajuda." "Eu sei, mas estou oferecendo de qualquer jeito." Valéria ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto como se procurasse sinais de motivos ocultos. "O Dr. Gustavo tem consulta às 10 da manhã, disse finalmente. "Na clínica Santa Teresa, na Rua da Independência." Não era uma aceitação, mas também não um não. Era talvez o primeiro passo pequeno para algo que ainda não ousavam nomear. A Clínica Santa Teresa era um prédio colonial transformado em centro médico, com corredores frescos adornados com azulejos portugueses e pátios internos cheios de plantas medicinais. Ricardo chegou 10 minutos antes do horário, nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Passara a noite em claro, se perguntando se Valéria realmente apareceria ou se havia mudado de ideia. Quando a viu chegando lentamente pela Rua da Independência, sentiu um alívio inexplicável. Ela vestia um vestido de gestante verde jade que realçava o brilho natural de sua pele, e seus cabelos soltos ondulavam suavemente com a brisa matinal. Parecia frágil e forte ao mesmo tempo, uma contradição que sempre o havia fascinado nela. "Você chegou", disse Valéria, e havia surpresa genuína em sua voz. "Eu disse que viria." "Promessas não foram seu forte", respondeu, mas sem a dureza nos dias anteriores.
A sala de espera estava cheia de mulheres grávidas, acompanhadas por seus parceiros, famílias completas, irradiando felicidade e expectativa. Ricardo se sentiu um impostor, sentado ao lado de Valéria, fingindo ser algo que havia perdido o direito de ser 5 anos atrás. "De quantos meses você está?" perguntou em voz baixa. 6 meses e meio. Ricardo fez os cálculos mentalmente. O bebê havia sido concebido aproximadamente quando ele chegou a São Paulo de sua última viagem de negócios a Porto Alegre, vários meses antes de vir para Olinda. Seus olhos se encontraram com os de Valéria, e neles viu uma confirmação, silenciosa do que já suspeitava. "É meu, não é?" Valéria desviou o olhar para as outras famílias felizes. "Nem tudo na vida te pertence, Ricardo. Mas este bebê, sim. Este bebê me pertence. Eu sou quem cuidou dele, quem trabalhou em dobro para pagar as consultas médicas, quem esteve sozinha em cada consulta, em cada momento de medo." A amargura em sua voz era palpável, mas Ricardo também detectou algo mais: exaustão. Valéria parecia à beira do colapso emocional e físico. "Valéria Herrera", chamou a enfermeira. Quando se levantaram juntos, Ricardo viu como outros pacientes os observavam discretamente. Um casal jovem sorriu, assumindo que eram um casal feliz esperando seu primeiro filho. A ironia era tão amarga que Ricardo sentiu náuseas. O Dr. Gustavo era um homem mais velho, de barba grisalha e mãos gentis, que havia trazido ao mundo meia geração de pernambucanos. Cumprimentou Valéria com familiaridade carinhosa e Ricardo com curiosidade profissional. "E o senhor é o pai do bebê?" respondeu Ricardo antes que Valéria pudesse falar. O doutor acenou sem fazer mais perguntas. Durante o exame, Ricardo observou fascinado como o ultrassom revelava a silhueta de seu filho. Era real, tangível. Uma vida que ele havia ajudado a criar, mas que nunca estivera presente para proteger. "Tudo está perfeito", anunciou o Dr. Gustavo. "O bebê está crescendo bem, embora eu gostaria que Valéria reduzisse suas horas de trabalho. O estresse não é bom para nenhum dos dois. Eu trabalho as horas que preciso trabalhar", respondeu. Valéria defensivamente. "Talvez o pai possa ajudar com as despesas", sugeriu o doutor Contato. "Não preciso da sua ajuda", disse Valéria. Mas Ricardo notou o cansaço em sua voz. Saíram da clínica em silêncio, caminhando lentamente pelas ruas de pedra. O sol do meio-dia era intenso e Ricardo percebeu que Valéria parava frequentemente para descansar. "Quanto custa o atendimento médico?" perguntou finalmente. "Não é da sua conta. É meu filho." "Agora é seu filho." "Onde você estava nos últimos 6 meses? A pergunta o atingiu como um tapa. "Eu não sabia." "Você não sabia porque não quis saber. Depois do divórcio, você cortou todo o contato comigo. Quando tentei te ligar para te contar sobre a gravidez, seus advogados me ameaçaram com processos por assédio." Ricardo lembrou vagamente instruções que dera à sua equipe jurídica para bloquear qualquer tentativa de contato de Valéria. Naquele momento, ele estivera tão consumido pela traição percebida que queria eliminar todo o rastro dela de sua vida. "Pegue", disse, tirando sua chequeira. "Não quero seu dinheiro. É para ele", insistiu, apontando para sua barriga. "Para que você possa reduzir suas horas de trabalho, para que você tenha melhor atendimento médico. E o que você espera em troca?" "Nada. Só que você cuide de si mesma e do bebê." Valéria pegou o cheque sem olhá-lo, dobrou-o e guardou-o na bolsa. "Isso não muda nada entre nós." "Eu sei." Mas enquanto havia se afastar, Ricardo sentiu que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em anos, ele havia feito algo sem esperar nada em troca, dera sem calcular benefícios. Era um sentimento estranho e libertador que não sentia desde sua juventude. Naquela noite, sozinho em sua suíte de hotel, Ricardo se perguntou se era possível reconstruir não apenas um casamento quebrado, mas também se reconstruir como homem e como pai,
Uma semana depois da consulta médica, Ricardo notou mudanças sutis na dinâmica do restaurante. Valéria trabalhava menos horas, chegava mais tarde e fazia pausas frequentes. Elvira havia contratado uma jovem garçonete chamada Sofia para ajudar nos horários de pico. Mas ainda assim, Ricardo podia ver os sinais de tensão financeira nos pequenos detalhes. Menos variedade no cardápio diário, reparos adiados nas cadeiras e a preocupação constante no rosto de Elvira. Durante uma de suas refeições vespertinas habituais, Ricardo ouviu uma conversa entre Elvira e um homem mais velho vestido de terno escuro que não parecia ser um cliente típico do estabelecimento. Dona Elvira, entendo a sua situação, mas a rede de restaurantes Sabor Brasil fez uma oferta muito generosa por toda essa quadra, dizia o homem enquanto examinava documentos. O empreendimento trará empregos e modernidade à região. Esta tem sido minha casa por 50 anos, senhor. Não é só um negócio, é o coração desta comunidade. Os tempos mudam, senhora. E, francamente, com as dívidas acumuladas e a concorrência moderna, não sei quanto tempo mais a senhora conseguirá manter este lugar. Ricardo sentiu um nó na garganta ao ouvir a conversa. Sem pensar muito, aproximou-se da mesa onde conversavam. Desculpe, a interrupção, disse com sua voz mais profissional. Sou Ricardo Mendoza, incorporador imobiliário. Poderia falar com o senhor um instante? O homem, que se apresentou como o Sr. Moraes, o reconheceu imediatamente. Senhor Mendoza, sua reputação o precede. O senhor está interessado no projeto Sabor Brasil? Estou interessado em entender a situação, respondeu Ricardo, mantendo seu tom neutro. Durante os 20 minutos seguintes, Moraes explicou os detalhes do empreendimento proposto. Uma rede internacional queria demolir toda a quadra histórica para construir um complexo de fast food e comércios modernos. Ofereciam somas consideráveis aos proprietários atuais, mas aqueles que se recusassem a vender enfrentariam pressão legal e financeira até não terem outra opção. É o progresso inevitável, concluiu Moraes. Esses pequenos negócios familiares são relíquias pitorescas do passado, mas não são sustentáveis na economia moderna. Depois que ele se foi, Elvira aproximou-se de Ricardo com expressão preocupada. O senhor conhece este homem? De reputação. É um dos advogados mais agressivos em incorporações imobiliárias forçadas. Não quero vender, mas as contas estão se acumulando e cada vez vêm menos clientes locais. Os turistas preferem os lugares mais modernos do centro. Naquela noite, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Pesquisou a concorrência não para benefício próprio, mas para proteger algo que passara a valorizar. Descobriu que a Sabor Brasil havia usado táticas semelhantes em outras cidades históricas brasileiras, comprando propriedades a preços baixos e depois transformando bairros inteiros em zonas comerciais genéricas. No dia seguinte, voltou ao restaurante com uma proposta. Elvira, quero ser seu sócio silencioso. A velha o olhou com desconfiança. O que isso significa? Significa que eu invisto no restaurante para melhorá-lo e mantê-lo competitivo. Mas a senhora continua sendo a dona e tomando todas as decisões importantes. E o que o senhor ganha com isso? Ricardo olhou para a cozinha, onde podia ver Valéria preparando molhos tradicionais, seus movimentos cheios da graça que ele lembrava de quando projetava edifícios. A oportunidade de fazer algo bom pela primeira vez. Elvira estudou seu rosto. Por longo tempo, homens como o senhor sempre querem algo em troca. A senhora tem razão. Eu quero algo. Quero que este lugar sobreviva. Quero que Valéria tenha estabilidade financeira durante sua gravidez. E quero que meu filho cresça, conhecendo lugares como este, lugares com história e alma. Valéria sabe desta conversa? Não, e preferiria que não soubesse por enquanto. Ela interpretaria isso como manipulação. Elvira sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar.
Talvez esteja aprendendo alguma sabedoria, jovem Mendoza. Naquela tarde, enquanto Valéria atendia as mesas com energia renovada após seus dias de descanso, Ricardo observou como ela interagia com os clientes regulares. Conhecia cada família, lembrava-se das preferências alimentares das crianças, perguntava por parentes doentes. Isso não era apenas um trabalho para ela, era uma comunidade. Quando um crítico gastronômico de uma revista turística chegou, inesperadamente, ao restaurante, Ricardo viu a oportunidade perfeita. Sem que ninguém percebesse, enviou uma mensagem de texto para sua assistente em São Paulo, com instruções muito específicas sobre certos contatos na mídia especializada. Algumas semanas depois, quando a crítica elogiosa aparecesse em múltiplas publicações, Elvira pensaria que fora pura coincidência. Valéria nunca saberia que seu ex-marido havia orquestrado discretamente uma campanha publicitária para salvar o lugar que se tornara seu refúgio. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo encontrou mais satisfação em ajudar sem reconhecimento do que em receber crédito por suas conquistas. A ligação chegou às 3 da madrugada. Ricardo acordou em sua suíte de hotel com o coração acelerado, sentindo instintivamente que algo estava errado antes mesmo de atender o telefone. Senhor Mendoza? A voz trêmula era de Sofia, a jovem garçonete. Desculpe incomodar tão tarde, mas Elvira me disse para ligar para o senhor. É Valéria. Ela está no hospital. Ricardo saltou da cama, vestindo-se enquanto Sofia explicava que Valéria começara a sangrar durante seu turno noturno. Elvira a havia acompanhado à Clínica Santa Teresa, mas precisavam de mais alguém para a papelada do seguro médico. Como está o bebê? Perguntou Ricardo enquanto procurava desesperadamente as chaves do carro. Não sabemos ainda. Os médicos estão com ela. O caminho para o hospital foi o mais longo de sua vida. As ruas de pedra de Olinda, normalmente pitorescas sob a luz da lua, pareciam obstáculos intermináveis. Ricardo percebeu que estava rezando pela primeira vez em décadas, negociando com um Deus em quem havia deixado de acreditar, prometendo qualquer coisa em troca da segurança de Valéria e seu filho. Encontrou Elvira na sala de espera, suas mãos enrugadas, entrelaçadas em oração silenciosa. Ao vê-lo, ela levantou-se com expressão séria. O senhor chegou. Como ela está? Estável, mas precisou de transfusão de sangue. Perdeu muito durante o trabalho. O bebê, vivo, mas muito pequeno, nasceu prematuro. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Nasceu? Já nasceu? Uma menina. 2 quilos exatos. Está na unidade de terapia intensiva neonatal. Os minutos seguintes passaram em uma névoa confusa de formulários médicos, conversas com médicos e a espera angustiante para ver Valéria. Quando finalmente lhe permitiram entrar em seu quarto, a encontrou pálida, mas acordada, com uma mistura de exaustão e alívio em seu rosto. Está tudo bem. Foram as primeiras palavras de Valéria ao vê-lo. A bebê está bem. Como você está? Cansada, assustada, mas bem. Ele sentou-se na cadeira ao lado de sua cama, sem saber o que dizer ou como agir. Tudo acontecera tão rápido que ainda não havia processado completamente que era pai. Você já a viu? Perguntou Valéria. Não. Queria me certificar de que você estava bem primeiro. Pela primeira vez em semanas, Valéria o olhou sem hostilidade. Você pode ir vê-la. Elvira está com ela agora. A unidade de terapia intensiva neonatal era um mundo de luzes suaves e máquinas que sussurravam. Elvira estava parada em frente a uma incubadora transparente, falando em voz baixa para algo que Ricardo não conseguia ver claramente da porta. Quando se aproximou, viu sua filha pela primeira vez. Era diminuta, com a pele translúcida e fios delicados conectados a monitores, que registravam cada batida de seu coração prematuro.
Tinha os cabelos escuros de Valéria e, embora tivesse os olhos fechados, Ricardo pôde ver que havia herdado a forma de seu nariz. Ela é perfeita, sussurrou Elvira. Pequena, mas perfeita. Ricardo estendeu um dedo e pressionou-o suavemente contra o vidro da incubadora. Olá, pequena, eu sou seu pai. As palavras saíram naturalmente, sem pensar nelas, e ao dizê-las, sentiu uma transformação fundamental em seu interior. Já não era apenas Ricardo Mendoza, o magnata imobiliário. Era pai. Durante as horas seguintes, estabeleceu-se uma rotina espontânea entre o hospital e o restaurante. Elvira administrava o negócio durante o dia com a ajuda de Sofia, enquanto Ricardo alternava entre cuidar de Valéria e passar tempo com a bebê na UTI neonatal. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que Valéria finalmente falou sobre o assunto que haviam estado evitando. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora, disse enquanto ele ajustava os travesseiros atrás de suas costas. O que você quer que aconteça? Não sei. Tudo mudou quando ela nasceu. Tudo ficou mais real. Para mim também. Tenho medo, Ricardo. Medo de criá-la sozinha. Medo de não ter dinheiro suficiente. Medo de que você desapareça de nossas vidas quando voltar ao seu mundo real. A vulnerabilidade em sua voz quebrou algo dentro dele. Eu não vou desaparecer. Como posso confiar nisso? Como posso confiar em você depois de tudo o que aconteceu? Ricardo pegou sua mão, surpreso quando ela não a retirou imediatamente. Porque desta vez eu entendo o que realmente importa. E entendo que tenho vivido mal nos últimos 5 anos. O que você quer dizer? Quero dizer que construí um império, mas perdi minha alma no processo. Que persegui o sucesso, mas me esqueci da felicidade. Que tinha tanto medo de ser vulnerável que me tornei incapaz de amar realmente. Valéria estudou seu rosto na luz fraca do quarto do hospital. As pessoas não mudam da noite para o dia, Ricardo. Você tem razão. Mas os pais sim. 3 semanas após o nascimento de Esperança, nome escolhido por Valéria em homenagem à bisavó de Ricardo, a bebê finalmente havia ganhado peso suficiente para sair da UTI neonatal. Ricardo passara esses dias dividindo-se entre o hospital, o restaurante e ligações tensas com sua empresa em São Paulo, onde seus sócios começavam a questionar seriamente sua ausência prolongada. Ricardo, você precisa voltar imediatamente, gritou Alexandre Ruiz pelo telefone enquanto ele observava Valéria amamentar Esperança. Os japoneses cancelaram a reunião pela 3ª vez. O projeto Higienópolis está em perigo e os acionistas estão perdendo a confiança. Resolva a situação. É para isso que você é sócio. Resolver a situação? Você está há 2 meses em Olinda brincando de turista enquanto o império que construímos se desmorona. O que está acontecendo com você? Ricardo olhou para sua filha, que dormia pacificamente nos braços de Valéria, alheia às complexidades do mundo adulto que a cercava. Está acontecendo que eu tenho novas prioridades. Novas prioridades? Ricardo, você é um dos homens mais ricos do Brasil. Você não pode jogar tudo fora por um capricho sentimental. Não é um capricho, é minha família. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Finalmente, Alexandre falou com voz fria. Se você não voltar em 1 semana, o conselho administrativo tomará medidas. Posso garantir que você perderá o controle de sua própria empresa. Depois de desligar, Ricardo sentou-se pesadamente na cadeira perto da janela do pequeno apartamento que Elvira havia preparado para Valéria e o bebê em cima do restaurante. Era um espaço modesto, mas cheio de calor. Paredes pintadas de amarelo, suave, um berço de madeira talhada à mão e o aroma constante de canela e chocolate que subia da cozinha. Problemas no paraíso corporativo? Perguntou Valéria sem levantar os olhos de Esperança. Alexandre está pressionando para que eu volte.
Talvez você deva fazê-lo. A resposta o surpreendeu. Você quer que eu vá embora? Quero que você seja honesto sobre o que realmente quer. Você esteve aqui fingindo ser outra pessoa, mas sua vida real está em São Paulo. Esta é minha vida real, disse, apontando para ela e o bebê. Tudo mais é só negócios. Os negócios que você construiu por 30 anos, sua identidade completa. Valéria levantou-se e deitou cuidadosamente, Esperança em seu berço, antes de enfrentá-lo. Ricardo, precisamos ser realistas. Você tem responsabilidades, funcionários que dependem de você, compromissos a cumprir. Eu também tenho responsabilidades aqui. Como quais? Visitar-nos nos fins de semana quando sua agenda permitir? Nos enviar cheques de longe para acalmar sua consciência? A pergunta o atingiu porque tocava seus medos mais profundos. Ele realmente havia mudado ou simplesmente estava vivendo uma fantasia temporária antes de voltar à sua vida anterior? O que você quer que eu faça? Quero que você decida que tipo de homem você quer ser, o que você era antes ou o que você tem fingido ser aqui. Naquela noite, Ricardo caminhou pelas ruas de Olinda, buscando respostas que pareciam esconder-se entre as sombras dos prédios coloniais. O Festival de São João estava próximo, e os ensaios de danças tradicionais enchiam as praças de música e cor. Famílias inteiras participavam dos preparativos, passando tradições de geração em geração, com uma continuidade que ele nunca havia experimentado. Ele parou em frente ao restaurante de Elvira, observando através das janelas iluminadas. Valéria estava lá dentro, ajudando no serviço do jantar, apesar de ter dado à luz apenas semanas antes. Sua determinação e força o impressionaram, mas também lhe lembraram que ela havia aprendido a viver sem ele. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de sua assistente. A mídia já está especulando sobre sua ausência. Alexandre está dando entrevistas sugerindo problemas de saúde. Você precisa fazer uma declaração. Ricardo percebeu que havia chegado ao momento da verdade. Não podia continuar adiando indefinidamente as decisões difíceis. Tinha que escolher entre o império que havia construído com sangue, suor e sacrifícios pessoais, e a possibilidade de uma vida completamente diferente ao lado de Valéria e Esperança. Voltou ao restaurante e encontrou Elvira limpando as mesas. Após o fechamento, vovó, preciso pedir um favor. Diga, meu filho, se eu perder tudo o que tenho em São Paulo por ficar aqui, você acha que Valéria poderia ser feliz comigo? Elvira parou de limpar e o olhou com aqueles olhos sábios que pareciam ver diretamente sua alma. A felicidade não se compra com dinheiro, Ricardo, mas também não se constrói sobre bases falsas. Se você ficar aqui por culpa ou por medo de perder algo mais, eventualmente você se arrependerá, e ela saberá. E se eu ficar porque finalmente entendi o que realmente importa, então você terá que demonstrar isso a ela todos os dias, pelo resto da sua vida. Você está preparado para isso? Ricardo olhou para cima, para onde sabia que Valéria e Esperança dormiam, e pela primeira vez em semanas, sentiu clareza absoluta sobre o que tinha que fazer. Ao amanhecer do dia seguinte, Ricardo ligou para seu piloto particular e organizou o voo para São Paulo. Mas não era uma rendição, era uma declaração de guerra. Ele tinha exatamente 48 horas para resolver os assuntos que havia estado adiando e voltar para Olinda de mãos limpas para construir uma vida completamente nova. Antes de partir, subiu ao pequeno apartamento onde Valéria preparava o café da manhã enquanto Esperança dormia em seu berço. A cena doméstica o atingiu com uma força inesperada. Era isso que ele estivera procurando a vida toda sem saber. Vou para São Paulo, anunciou. Valéria se tensionou, mantendo as costas para ele enquanto mexia os ovos na frigideira. Por quanto tempo? 2 dias, talvez 3. Entendo. Não, você não entende. Ele se aproximou
e suavemente a fez virar para olhá-lo. Vou renunciar a tudo, à empresa, aos projetos, à vida que eu conhecia. Vou vender minhas ações e voltar para cá para ficar. Os olhos de Valéria se encheram de uma mistura de esperança e ceticismo. Ricardo, você não pode simplesmente jogar 30 anos de trabalho fora por impulso. Não é um impulso, é a decisão mais clara que tomei em minha vida. E se você se arrepender? E se em 6 meses você sentir saudade do seu mundo anterior e nos culpar por tê-lo afastado dele? Ricardo pegou suas mãos, notando as pequenas cicatrizes que ela havia desenvolvido trabalhando na cozinha do restaurante. Há 3 meses eu diria que minha empresa era minha maior conquista. Agora eu sei que minha maior conquista está dormindo naquele berço. O voo para São Paulo foi turbulento, mas não tanto quanto a tempestade que Ricardo sabia que o esperava. Seu escritório no 400º andar do prédio mais exclusivo de Higienópolis parecia um museu de sua vida anterior. Troféus empresariais, fotografias com políticos e empresários importantes e vista panorâmica de uma cidade que ele um dia considerara seu reino. Alexandre o esperava com um sorriso triunfante e uma equipe de advogados. Finalmente você voltou a si. Eu sabia que você não ia jogar tudo fora por uma aventura romântica. Você tem razão, disse Ricardo, sentando-se em sua cadeira executiva pela última vez. Não vou jogar tudo fora. Vou te vender minha parte da empresa. O sorriso de Alexandre congelou. O que você disse? Você me ouviu perfeitamente. Quero que prepare os documentos de transferência. Vou te vender minhas ações ao preço de mercado atual. Ricardo, você está louco. Você não pode estar falando sério. Nunca falei mais sério em minha vida. Durante as horas seguintes, o escritório se tornou um campo de batalha. Alexandre alternava entre descrença, fúria e tentativas desesperadas de persuasão. Os advogados revisavam contratos, buscando cláusulas que pudessem impedir a decisão de Ricardo. Tudo isso por uma mulher que te enganou? Gritou Alexandre finalmente, mostrando sua verdadeira natureza. Uma mulher que você fez parecer que me enganou, respondeu Ricardo com voz gelada. Uma mulher inocente, cuja vida você destruiu para me manipular. A confissão saiu antes que Alexandre pudesse detê-la. Eu fiz o que era necessário para proteger nossos interesses comerciais. Valéria estava te deixando mole, sentimental. Ela teria arruinado tudo o que construímos. O que eu construí, corrigiu Ricardo. Você simplesmente se aproveitou do meu sucesso. Os documentos foram assinados naquela mesma tarde. Ricardo vendeu suas ações por uma soma que o manteria confortável pelo resto de sua vida, mas que era uma fração do que havia acumulado durante décadas. Não importava. Pela primeira vez em anos, ele se sentia genuinamente livre. Sua última parada foi na casa que havia compartilhado com Valéria durante seu breve casamento. O novo proprietário lhe permitiu entrar para pegar alguns pertences que ele havia deixado no sótão. Entre as caixas empoeiradas, encontrou algo que havia esquecido completamente: o álbum de fotos de sua lua de mel na Grécia. Ao folheá-lo, viu imagens de um casal jovem e apaixonado que pareciam pertencer a outra vida. Valéria sorria com uma felicidade genuína que ele não vira em seus olhos durante semanas em Olinda. Ele prometeu que a faria sorrir assim novamente. No voo de volta, Ricardo sentiu uma leveza que não experimentava há décadas. Não tinha escritório para onde voltar. Não tinha funcionários esperando decisões. Não tinha reuniões programadas para o resto de sua vida. Pela primeira vez desde os 20 anos, ele era completamente livre para escolher como viver. Quando o avião pousou em Olinda ao entardecer, Ricardo tinha um plano completamente novo para seu futuro. Um plano que incluía Valéria, esperança
e uma rede de restaurantes autênticos que preservariam as tradições culinárias do Brasil, enquanto proporcionariam estabilidade econômica para famílias como a de Elvira. Mas primeiro, ele tinha que convencer Valéria de que sua transformação era real e permanente. Ricardo voltou ao restaurante de Elvira ao anoitecer do segundo dia, mas o lugar estava incomumente silencioso. Um bilhete colado na porta principal explicava que haviam fechado temporariamente devido a uma emergência familiar. Seu coração acelerou enquanto corria para a entrada lateral que dava ao apartamento de cima. Encontrou Elvira na cozinha, preparando chá de camomila com mãos trêmulas. Ao vê-lo, ela suspirou com alívio evidente. Graças a Deus que o senhor voltou. Valéria está em cima com febre muito alta. O doutor Gustavo diz que é mastite severa, uma infecção pela amamentação. Ela está delirando desde ontem. Ricardo subiu as escadas de 2 em 2. No pequeno quarto, encontrou Valéria na cama, pálida e suada, enquanto Esperança chorava em seu berço. Sem pensar, pegou a bebê em seus braços e a embalou suavemente, até que ela se acalmou. Quanto tempo ela está assim? Perguntou, sem tirar os olhos de Valéria. Desde que o senhor se foi. Acho que o estresse piorou tudo. Ela continuou trabalhando. Apesar de eu ter pedido para ela descansar. Durante as horas seguintes, Ricardo se tornou enfermeiro, pai e cuidador. Administrou medicamentos, segundo as indicações do doutor. Trocou fraldas, preparou mamadeiras com leite artificial, quando Valéria não conseguia amamentar, e manteve compressas frias em sua testa para baixar a febre. Em seus momentos de delírio, Valéria murmurava coisas que partiam o coração de Ricardo. Não vá embora de novo. Por favor, não nos abandone. Ela precisa do pai. Foi até a madrugada do terceiro dia que a febre finalmente cedeu. Valentina, agora Valéria, abriu os olhos lentamente encontrando Ricardo, agora Renato, dormido na cadeira ao lado de sua cama com Esperança aconchegada em seu peito. Você voltou? Sussurrou ela com a voz rouca. Nunca saí de verdade. Respondeu ele acordando na hora. Como você se sente? Como se um ônibus me tivesse atropelado. E ela? Como está? Perfeita. Comendo bem, dormindo bem. É uma menina forte, igual à mãe. Valéria tentou se sentar, mas Renato a deteve gentilmente. O médico disse que você precisa descansar pelo menos mais uma semana. Não posso. A Helena precisa de ajuda no restaurante e não temos dinheiro para contratar mais pessoal. A Helena tem toda a ajuda que precisa. Contratei 2 cozinheiros e 3 garçons a mais enquanto eu estava fora. E antes que você proteste, isso faz parte do meu investimento no negócio, não é caridade. Valéria o olhou com olhos que começavam a focar melhor. O que aconteceu em São Paulo? Vendi tudo. A empresa, os imóveis, os investimentos, tudo, exceto o necessário para começar uma nova vida aqui. Você fez o quê? Renato se levantou cuidadosamente, transferiu Esperança para o berço e voltou a se sentar na cama ao lado de Valéria. Abri mão de uma vida que nunca me fez realmente feliz para apostar em uma que poderia me fazer feliz pelo resto dos meus dias. Renato, isso é loucura. Você não pode jogar 30 anos de trabalho fora por você, por ela, pela possibilidade de ser o homem que eu sempre deveria ter sido. Valéria ficou calada por um longo momento, processando o que havia escutado. E se não der certo? E se não formos compatíveis como casal? E se eu não conseguir te perdoar completamente? Então terei aprendido uma lição muito cara sobre o que realmente importa na vida. Mas não me arrependeria de ter tentado. O que você vai fazer aqui? Você não pode simplesmente viver como turista permanente. Renato sorriu, sentindo genuína emoção pela primeira vez ao falar de planos futuros. Vou criar uma fundação que preserve e promova a culinária tradicional brasileira. Uma rede de restaurantes autênticos que dê trabalho digno a famílias locais e mantenha vivas as receitas ancestrais.
como uma versão ética do que a Fastbra quer fazer. Exatamente o oposto. Cada restaurante será propriedade das famílias locais. Eu só vou fornecer o capital inicial, o marketing e as conexões. O objetivo não é criar um império, mas preservar tradições e criar oportunidades. Valéria o olhou com uma mistura de admiração e cautela. Parece bom demais para ser verdade. Os melhores sonhos sempre parecem assim no começo. Esperança começou a chorar baixinho, e Renato se levantou automaticamente para atender, enquanto trocava a fralda dela com movimentos que já havia aperfeiçoado durante os dias de doença de Valéria. Sentiu os olhos dela o observando. Você está diferente, disse ela finalmente. Diferente como? Mais presente, mais real. O Renato que eu conheci estava sempre pensando em 3 coisas ao mesmo tempo. Esse Renato está completamente aqui. Esse Renato aprendeu que a multitarefa é inimiga do amor verdadeiro. Pela primeira vez em semanas, Valéria sorriu genuinamente. Era um sorriso pequeno, cauteloso, mas real. E para Renato, foi mais valioso do que todos os contratos milionários que ele havia assinado em sua vida anterior. Vamos ter que ir dia a dia, disse ela. Dia a dia, concordou ele. Pelo resto das nossas vidas, se você me permitir. 3 meses depois, o restaurante da Helena havia sido transformado completamente. As melhorias foram sutis, mas significativas. Equipamentos de cozinha modernos que facilitavam o trabalho sem comprometer a autenticidade das receitas, um sistema de ar-condicionado que mantinha o ambiente fresco e uma expansão cuidadosa que havia acrescentado 6 mesas a mais sem perder a intimidade familiar do lugar. Renato havia mantido sua palavra sobre ser sócio silencioso. Helena continuava tomando todas as decisões importantes, desde o cardápio até a contratação de pessoal. Sua única condição havia sido que o restaurante servisse como modelo para outros estabelecimentos similares em diferentes regiões. Do Brasil, a crítica gastronômica que havia aparecido em várias revistas, resultado dos contatos discretos de Renato, havia atraído turistas do mundo todo. Mas Helena havia conseguido o equilíbrio perfeito. Visitantes suficientes para assegurar a estabilidade econômica, mas mantendo a alma local que tornava o lugar especial. Valéria havia retornado gradualmente ao seu trabalho como arquiteta, mas agora se especializava em projetar espaços para restaurantes tradicionais. Seu primeiro projeto havia sido renovar a cozinha da Helena, combinando funcionalidade moderna com estética tradicional. O sucesso desse design havia atraído clientes de toda a região. Como é ser pai em tempo integral? E perguntou Helena, enquanto observava Renato alimentar esperança com a paciência que havia desenvolvido durante meses de prática. Como se eu tivesse treinado a vida toda para esse trabalho sem saber, respondeu ele, limpando cuidadosamente o queixo da bebê. Esperança havia crescido e se fortalecido significativamente. Seus olhos, que inicialmente foram da cor cinza indefinida dos recém-nascidos, haviam adquirido o tom castanho dourado do pai, mas mantinham a forma amendoada da mãe. Sua personalidade também começava a emergir. Era uma bebê curiosa e alerta, que parecia absorver cada som, cor e movimento ao seu redor. Valéria está no mercado comprando ingredientes para o jantar especial de hoje à noite, comentou Helena. Já decidiu como vai fazer? Renato sorriu nervosamente. Acho que sim, mas estou apavorado. Medo é bom, significa que importa. Naquela tarde, Renato havia organizado um jantar íntimo no quintal do restaurante. Passara dias preparando em cada detalhe. Luzes penduradas que criavam uma atmosfera mágica, uma mesa para 2 decorada com flores de ipê amarelo e um cardápio que incluía todos os pratos favoritos de Valéria. Quando ela chegou do mercado, se surpreendeu ao encontrar o restaurante fechado para clientes e o quintal transformado em um cenário romântico.
O que é tudo isso? E perguntou ela, carregando esperança que havia acordado da soneca. Uma conversa em aberto, respondeu Renato, visivelmente nervoso. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e sobre nada. Sobre os planos para expandir a rede de restaurantes, sobre os primeiros sorrisos de esperança, sobre as mudanças que haviam experimentado como pessoas durante aqueles meses intensos. A conversa fluiu naturalmente, sem as tensões e feridas abertas que haviam marcado seus primeiros encontros. Valéria, disse Renato finalmente, quando terminaram a sobremesa de pudim de coco que Helena havia preparado especialmente para a ocasião. Esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida adulta. Para mim também foram inesperadamente bons, admitiu ela. Sei que ainda há muitas coisas para resolver entre nós. Sei que a confiança se constrói com tempo e ações, não com palavras. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida te demonstrando que o homem que sou agora é o homem que eu sempre deveria ter sido. Renato se levantou da cadeira e, para surpresa de Valéria, ajoelhou-se ao lado da mesa. Do bolso, tirou uma pequena caixa de madeira talhada por artesãos locais. Essa não é a mesma proposta que te fiz há 6 anos, quando éramos 2 pessoas diferentes vivendo vidas que não nos faziam completamente felizes, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel simples de ouro branco com uma pequena esmeralda perfeita. Essa é uma nova proposta de um homem que finalmente entendeu que o amor verdadeiro não se trata de possuir ou controlar, mas de crescer junto com alguém. Valéria ficou sem palavras, olhando alternadamente para o anel e para o rosto de Renato. Casa comigo, continuou ele, não porque você precise de segurança financeira, mas porque queremos construir uma vida juntos. Não porque temos uma filha em comum, mas porque escolhemos nos amar conscientemente a cada dia. As lágrimas começaram a rolar pelas faces de Valéria. Renato, se você disser que não, eu vou entender. Continuarei sendo o melhor pai que eu puder ser para a Esperança e o melhor amigo que eu puder ser para você. Mas se houver alguma possibilidade de que possamos tentar de novo, sim, sussurrou Valéria. Sim, quero tentar de novo. Enquanto Renato deslizava o anel em seu dedo, Esperança começou a rir do carrinho, como se entendesse que algo importante e bonito havia acabado de acontecer em seu pequeno mundo. 1 ano depois, a cerimônia de casamento foi celebrada no mesmo quintal do restaurante onde Renato havia pedido a mão de Valéria em casamento. Era uma celebração íntima que reunia as famílias que realmente importavam. Helena como madrinha, os funcionários do restaurante que haviam se tornado família extensa, alguns colegas arquitetos de Valéria e Esperança como a convidada de honra mais pequena e importante. Valéria vestia um vestido branco de renda bordado por artesãs cearenses, uma obra de arte que combinava elegância moderna com tradição ancestral. Renato havia escolhido um terno de linho natural que Helena havia insistido que era mais apropriado para um homem que aprendeu a viver com os pés no chão. Durante a cerimônia, oficiada por um juiz local que conhecia Helena desde a infância, Renato e Valéria trocaram votos que haviam escrito individualmente. As palavras foram simples, mas profundas, prometendo não perfeição, mas crescimento constante. Não uma vida sem problemas, mas o compromisso de enfrentar juntos qualquer desafio. Prometo que quando as dificuldades chegarem e chegarão, me lembrarei desse momento e da escolha consciente que estamos fazendo hoje, disse Valéria, com Esperança dormindo pacificamente em seus braços. Prometo que nunca mais permitirei que o orgulho ou o medo me afastem do que realmente importa, respondeu Renato, tomando as pequenas mãos de sua filha entre as suas. A recepção foi uma festa autenticamente cearense. Helena havia preparado um banquete que incluía todos os pratos que haviam marcado a história de amor renovada do casal. O moqueca que Renato havia provado no dia do seu primeiro reencontro. As tapiocas que ele havia aprendido a preparar durante sua transformação
e o pudim de coco que havia adoçado o pedido de casamento. Um grupo de forró local tocou músicas tradicionais enquanto os convidados dançavam sob as luzes de papel que haviam decorado tantas noites especiais naquele mesmo espaço. Renato, que havia passado décadas evitando qualquer atividade que considerasse pouco sofisticada, se viu dançando com Helena, com Sofia e, finalmente, com Valéria, enquanto Esperança observava do carrinho com aqueles olhos grandes que pareciam capturar cada momento de felicidade. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Valéria, enquanto dançavam lentamente ao som de Asa Branca. "Só de ter demorado tanto para encontrar o caminho de volta para você", respondeu Renato. Durante os meses seguintes ao casamento, sua vida estabeleceu um ritmo que Renato nunca havia experimentado. Rotinas domésticas que incluíam trocar fraldas às 3 da madrugada, noites familiares preparando comidas tradicionais e fins de semana, explorando cidades próximas para identificar potenciais locais para novos restaurantes da rede. A Fundação Raízes, o nome que haviam escolhido para seu projeto empresarial, havia aberto com sucesso 3 restaurantes adicionais em Recife, Salvador e Belém. Cada estabelecimento era propriedade de uma família local, que havia preservado receitas ancestrais, e cada um havia trazido prosperidade econômica à sua comunidade sem sacrificar a autenticidade cultural. Valéria havia projetado todos os espaços, criando ambientes que honravam as tradições locais enquanto ofereciam conforto moderno. Seu trabalho havia ganhado reconhecimento nacional e várias universidades a haviam convidado para dar palestras sobre arquitetura gastronômica sustentável. Esperança havia comemorado seu primeiro aniversário cercada pelo amor de uma comunidade extensa, que a considerava a princesa não oficial do bairro. Ela havia dado seus primeiros passos na cozinha do restaurante, entre os aromas de especiarias e o som de conversas em português e tupi. Em uma tarde especialmente tranquila, enquanto Valéria alimentava a Esperança e Renato revisava propostas para expandir a fundação, Helena se aproximou com um sorriso misterioso. "Tenho algo para mostrar a vocês", disse ela, tirando de uma gaveta antiga uma carta amarela. "É do avô Rodrigo, para minha irmã Carmen", explicou ela. Ele escreveu pouco antes de morrer. Renato leu em voz alta. "Carmen, tenho pensado nos caminhos misteriosos que a vida toma. Meu neto Renato construiu um império, mas temo que ele tenha perdido a alma no processo. Espero que um dia ele encontre o que realmente importa, talvez nos lugares onde menos esperar. E se o destino é sábio, talvez seus netos e os meus se encontrem um dia e corrijam os erros que nós, os velhos, cometemos ao afastá-los de suas raízes." O silêncio que se seguiu foi eloquente. 3 gerações depois, as famílias haviam se reunido não por acaso, mas por algo mais profundo do que qualquer um deles poderia ter planejado. "Parece que os avós sabiam de algo que nós levamos anos para entender", murmurou Valéria. Renato olhou para sua esposa, para sua filha, para o restaurante cheio de clientes felizes e para Helena, que sorria com a sabedoria de quem havia vivido o suficiente para ver como os círculos da vida se fecham. "Às vezes", disse ele finalmente, "as melhores coincidências são as que estavam destinadas a acontecer desde o começo." Naquela noite, enquanto o Ceará dormia sob um céu estrelado, Renato e Valéria ficaram acordados planejando o futuro. Novos restaurantes que preservariam tradições ancestrais. Uma filha que cresceria valorizando tanto suas raízes quanto suas possibilidades. E uma vida construída sobre a compreensão de que a verdadeira riqueza se mede em momentos compartilhados, não em contas bancárias. O aroma de canela e chocolate que sempre pairava no ar do restaurante havia se tornado o perfume de sua casa, lembrando-os a cada dia de que haviam encontrado seu lugar no mundo.
não nos arranha-céus das cidades, mas na calidez de uma comunidade que os havia acolhido e no amor que haviam aprendido a construir com paciência, perdão e a sabedoria de saber que alguns destinos valem a pena qualquer sacrifício. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.